Salmos 142, a partir do versículo de número 5. Vamos ler, amém? Diz assim: A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio e o meu quião na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são bem mais fortes do que eu. Versículo 7. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizestes esse bem. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, queremos clamar, meu Deus, pela intervenção do teu Espírito nas nossas vidas. Queremos, meu Pai, colocar cada vida que entrou nesse santuário na tua presença. Queremos, meu Deus, colocar a nossa alma diante do Senhor e pedir, meu Pai, em nome de Jesus, o renovo da tua parte. Que o teu Espírito venha sobre cada coração, que a nossa mente esteja cativa ao trono da graça, que venhamos entender com precisão tudo que o Senhor quer nos ensinar para a glória do teu nome. Que esse domingo, meu Pai, pela manhã, seja um domingo de renovo, de compreensão, de entendimento do ministério que o Senhor tem para cada um aqui presente, para a glória do Senhor. E que ao término desse culto nós venhamos a dizer: o Senhor fez muito mais do que eu imaginava, para a glória do Senhor e para a nossa alegria, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, eu gosto muito desse texto, muito mesmo. Esse versículo 7 é um versículo que faz parte quase, não posso falar de todas porque posso estar me equivocando, mas das minhas orações diárias eu sempre coloco diante do Senhor esse versículo de número 7, falando: Senhor, tira a minha alma do cárcere. Tira, meu Pai, em nome de Jesus, para que eu possa dar graças ao teu nome. Eu falo: e os justos me rodearão quando o Senhor me fizer esse bem. E muito me causa um impacto essa palavra, queridos, e traga. E por isso eu quero trazer hoje essa palavra para vocês, queridos, dessa compreensão e esse entendimento que precisamos de ter a nosso respeito. Deixa eu começar falando algo teológico, irmãos. O homem, ele é um ser tricotômico. Quem sabe o que é tricotomia? Pode falar, sim. Isso, o homem possui corpo, alma e espírito. Na definição teológica de homem, nós somos, queridos, um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Aí define-se essa ação do homem em três fatores diferentes: espírito, alma e corpo. Mas só que, queridos, dentro dessa relação, nós temos duas células que são autônomas. Elas têm vontade própria e uma é consequente. Uma é subsequente às outras, ou seja, ela vai refletir o que as células autônomas estiverem fazendo. O espírito e a alma, elas são autônomas. Elas têm vontade própria. O corpo, ele é sequencial, ou seja, ele vai refletir o que o espírito e o que a alma estiver vivendo. Vocês estão me compreendendo, sim ou não, queridos? Então, essas duas células, elas são autônomas, o espírito e a alma. Elas têm vontade própria. E o corpo, ele vai refletir o que essas duas estão vivendo. Por isso que a gente fala que ele é sequencial. Quando alguém perguntar qual é a fórmula sequencial do homem, seja na psicologia, seja de qualquer coisa, você fala: a fórmula sequencial do homem é o corpo. Ele simplesmente vai passar o que eu estou vivendo. Acabou. E aí vai. E esse texto, queridos, nos fala exatamente dessa ação de Deus sobre a nossa vida.
Como que, né, queridos, nós devemos nos comportar e colocar? Um dos grandes problemas do homem, queridos, tem sido a comunicação. Muitas coisas, queridos, acontecem na nossa vida, não é nem, queridos, porque nós queremos, ou nós queremos vivenciar, ou corremos atrás daquilo, mas porque nós não temos a capacidade de compreender as coisas da maneira certa. Tenho chegado à conclusão, querido, que muitos problemas nossos não são pelo que foi dito, mas sim pelo que foi compreendido. E essa compreensão, querido, ela tem nos amarrado, tem prendido a nossa alma, tem nos impedido, querido, de termos o discernimento da maneira certa, tem nos impedido, querido, de nos abrirmos, entendeu, da maneira certa. Muito pelo contrário, quando nós não compreendemos algo, querido, nós criamos aberturas na nossa mente, que aí, o que acontece? Vai proliferar ali, queridos, coisas ruins. Começamos a imaginar o que deveria ser compreendido corretamente e não foi. E a maioria dos problemas, queridos, não vem do outro querer casar mal da gente, mas porque nós entendemos que ele queria o nosso mal. Nós entendemos que ele queria o nosso mal e vamos vivendo. Vamos vivendo, nos fechamos e ali nós analisamos, e essa abertura vai proliferando como um câncer, vai crescendo, e aí nós temos problemas sérios na nossa compreensão, queridos, e não conseguimos ser mais aquela pessoa que éramos antes. Muitas pessoas, às vezes, quando nós estamos conversando, atendendo, falam: pastor, eu não sei o que aconteceu comigo. Muitas vezes ela chega e fala assim: ó, eu no início do evangelho eu era assim, eu era dessa maneira, eu no início do casamento, que é aquilo, eu ficava sonhando a hora de chegar em casa, ai, quando o meu filho nasceu, que é aquilo, pastor, eu dava a vida por aquele menino, eu queria chegar em casa, eu chegava em casa, ele estava me esperando, muitas vezes falando: pastora Rosa, é assim, com banho tomado, vinha, me abraçava, beijava, entendeu? E eu não sei o que aconteceu, a nossa comunicação em algum momento se perdeu, a minha comunicação com o meu ministério, com o eclesiástico, com a minha vida dentro da igreja se perdeu, a minha comunicação no meu casamento se perdeu, alguma coisa aconteceu que eu não tenho mais esse facilitador que eu tinha antes. Aí a pessoa começa a viver, queridos, exatamente de lembranças do passado, porque o presente dela está complicado. E a pergunta é: o que aconteceu? Por quê? O que aconteceu, queridos, é que em algum momento a sua comunicação foi quebrada. Em algum momento, queridos, essa compreensão do outro não foi bem feita. Em algum momento, querido, você entendeu que não deveria ter entendido. Você deixou brotar na sua vida algo que não deveria brotar. Esses espaços pelo pico de compreensão, queridos, cria essa lacuna que ali começa a proliferar vírus e aquilo vão nos contaminando. E nós ficamos sem as saídas da vida saudáveis. Por isso que o Senhor fala no livro de Provérbios: sobretudo, o que se deve guardar. Guarde bem o quê? O seu coração. Porque dele procede as saídas da vida. E em algum momento ela travou. E por isso o que acontecia antes não acontece mais. E em algum momento ela se encarcerou, querida. E o que se vivia antes não vive mais. E aí nós vamos perdendo. Deixa eu te falar, irmãos, para você se relacionar com alguém, para nós termos uma comunicação aberta com a pessoa, alguns fatores que nós devemos ter, ainda não é a mensagem, é a introdução. Primeiro a gente tem que ter, querido, isenção. A gente tem que ter, querido, isenção na comunicação. E no geral, irmãos, pelos problemas da vida, nós deixamos de ser isentos a tempo. A falta de isenção, querido, numa conversa ou num olhar para com o outro, tem contaminado as pessoas. Só que o salmista começa dizendo: Senhor, tira minha alma da onde? Do cárcere.
Só que o Cáceres, ele tira a nossa isenção em relação ao outro, queridos. Porque nós não conseguimos mais ver o mundo do outro, nós só conseguimos ver o nosso mundo. Não é porque nós queremos isso, porque nós estamos presos, JB. Não tem. A verdadeira compreensão, queridos, ela vem de fora para dentro. Eu, para compreender o que o JB está me fazendo, queridos, eu tenho que entrar no mundo dele e trazer o mundo dele para o meu. Ele falou dessa maneira comigo, porque, vamos dizer, uma relação muito simples, que todo mundo tem aqui, de trabalho. Vamos supor que o JB fosse meu chefe. Quando ele me chama a atenção numa coisa, irmãos, eu tenho que sair do meu mundo e entrar no mundo dele. Ele me chamou a atenção porque ele é o chefe. Ele tem 1000 funcionários e ele tem que dar conta de todos os funcionários, as coisas têm que acontecer, as coisas têm que andar direito, tem que ser com precisão e tudo, e ele me chamou a atenção. Mas como eu estou preso em Cáceres, irmãos, eu não tenho saída da vida, eu vou ver a conversa dele a partir do meu mundo. Vou falar, que é isso? Rapaz, eu atrasei 20 minutos, o pneu do meu carro furou. Tenho me esforçado, entendeu, para ser uma pessoa boa, mas não tenho conseguido, esse cara é chato demais. Só porque eu cheguei atrasado, ele já me olhou dessa maneira. Rapaz, esse cara quer o meu mal, ele quer puxar o meu tapete, rapaz. Vou te falar, ele está pensando o quê? Rapaz, vou te falar uma coisa, aqui também é homem. Não é porque ele é chefe que ele vai me tratar dessa maneira, ou que ele vai me desprezar, não. Quer dizer, irmãos, eu olhei do meu mundo. A prisão, irmãos, ela sempre te prende no seu mundo. E não te deixa ter uma interlocução da maneira certa, trazendo de fora para dentro. Compreendendo dessa maneira. E aí, Daniel, é o que acontece com muitos casais. É o que acontece com pais e filhos. É o que acontece na esfera, essa falta de isenção que o Cáceres Pastor Ulisses nos traz. Eu não consigo mais navegar com facilidade, queridos, no que aconteceu. E ali eu fico sempre me vitimizando em relação àquilo e vou perdendo meu espaço. Complica. O Cáceres, queridos, ele diminui o meu foco de ação de tal forma que a minha mente, queridos, só se volta para aquele espaço. Eu não consigo ouvir nada a mais que não seja diretamente ligado àquela necessidade minha de me ver livre daquilo. E eu penso o seguinte, as prisões que são os problemas, mas o problema, querido, não é a papuda. O problema é o que te levou para a papuda. O que levou a pessoa à papuda que é o problema, pastor. Mas eu me prendo daquilo ali que só me chama a atenção a soltura. Ai, eu tenho que abrir essa cela, tenho que tomar um sol e não quero me tirar. E esse guarda é um sem vergonha, aquele outro é isso. Não, tudo isso, querido, é consequência da tua prisão. Mas o que te levou para lá? O que te levou para lá? O que te colocou ali, irmãos? E a pessoa, ela começa a viver esse estado de singularidade absoluta na sua vida, que, queridos, ela não consegue ouvir nada mais além que não tem a ver com aquilo que está machucando ela. Não se tem mais valor para ela a não ser aquilo. Todas as outras coisas só são agregados. Só. E ela não consegue ver a vida além daquilo. O problema dela é aquilo. Se ela resolver aquilo, está tudo feito. É o filho que está com um problema com o pai, e ele pensa da seguinte maneira, queridos, o problema da minha vida é sair dessa casa. Quando eu sair dessa casa, está tudo resolvido. Ele não consegue entender mais nada em volta, irmãos, porque ele está preso àquele sentimento. Aquele sentimento de que o pai dele o mágoa, que aquele pai dele o detesta, que a mãe, que a família tem sufocado ele, e ele não consegue mais viver.
o cárceres dele, querido, se torna singular na vida dele. Ele não abre mais os olhos para a vida. É a mulher que acha que foi humilhada. O meu problema é esse homem. É o homem que acha que foi vituperiado por uma mulher. O meu problema é essa mulher. Quando acabar, pastor Ricardo, essa relação, me vejo livre. E a vida vai passando, queridos, e ele não consegue enxergar nada além daquela mulher. Ela é o problema da sequência de confusão na minha vida. Ela é o problema da sequência de confusão. E fica ali, irmãos, com essa singularidade no coração que esquece de viver. Esquece de viver. Há um tempo atrás atendi, tempo atrás não, esse ano ainda, não sei precisar, uma mulher mãe solteira. Amou o homem assim, irmãos, demais, demais, demais. Teve um filho com esse homem e esse homem a abandonou. A criança, querido, já está entrando para ser adulta, está com 15 anos. E a dor dessa mulher foi a humilhação desse homem. Sequer chegaram a casar, queridos, quando descobriu-se a gravidez, segundo ela o cara foi um sem vergonha, e aí vocês sabem aquelas palavras todas que são colocadas, que quer seja ou não, não interessa colocar aqui, mas abandonou. Hoje, irmãos, essa mulher está na beira dos 40 anos, muito inteligente, com tudo para fazer na vida, queridos, tudo para fazer na vida, e a culpa do fracasso dela foi a dor que esse homem lhe causou. E trouxe para ela esse problema de quê? De ter sido uma mãe solteira, e ela diz que daí o pai a desprezou, o mundo a desprezou. Falei, querida, você parou de viver. Você parou de viver porque a sua alma se encarcerou. O que é um cárcere, irmãos? Na definição do dicionário, que é o cárcere, é algo ou um objeto usado para te manter preso. A alma dela, sabe, Daniel, se encarcerou, que ela não conseguia ver a vida mais além daquele cárcere. Tudo era em torno daquilo. Girava em torno daquilo. E ela já estava, irmãos, ali, faltando, eu falo a beira, mas faltava uns 3 anos assim, que ela colocou para completar os 40, e ela perguntando o que seria feito da vida dela. Eu olhei assim, e eu confesso que me deu vontade de falar, gente, não acredito que você, uma senhora tão assim, inteligente, falando de onde tinha estudado, do que tinha se formado e tudo, ficou presa a um cárcere desse. Mas os cárceres, queridos, estão além da nossa compreensão e além da nossa resistência. Por isso, nessa oração, ele começa a dizer, estou tremendamente fraco. Os meus inimigos são maiores do que eu. Um cárcere sempre vai ser maior do que você e sempre vai te enfraquecer. Não queira lutar contra ele. Por isso, a oração desse homem foi, Senhor, tira-me do cárcere. Estou tremendamente fraco e os meus inimigos são maiores do que eu. Não se engane, irmãos. O seu cárcere não pode ser removido a não ser por uma ação direta de Deus. Amém? Não tem jeito. Esse cárcere não pode ser removido a não ser por uma ação direta de Deus. Não dá, amados. E aí nós nos prendemos àquilo. Acabou. Eu já falei para vocês aqui na pregação que um dos maiores cárceres que eu vivi na vida foi a perca do meu irmão. Irmãos, como aquilo me encarcerou de uma forma assim, que eu julgava que eu não era merecedor, que ele não era merecedor, que tudo estava complicado, irmãos, aquilo me encarcerou de uma maneira, entendeu, que eu tinha parado de viver. Eu estava com meu filho, Marcos Alexandre, prestes a nascer, queridos. Prestes. E sequer eu tinha tido forças para sair com a minha esposa para fazer um enxoval decente para a criança, porque, irmãos, a tristeza tinha batido a minha alma.
As coisas, irmãos, estavam andando, sabe, Simone? Andando. Deus estava me abençoando, mas pastor Ricardo era incapaz de dar graças a Deus. Eu era incapaz, pastora Rosa, de celebrar, sabe, tudo que estava acontecendo. Recém-casado, com um pai do primeiro filho, no ministério, sendo abençoado no ministério, nossa igreja de vento em popa e eu encarcerado, irmãos, porque tudo se resumia àquilo, aquela dor que eu senti. Aquela dor que eu senti. Essa singularidade tinha entrado na minha mente, eu não conseguia, Carlão, ver além disso. Acabou, rapaz. A vida acabou, rapaz. Meu filho nascendo perfeito, minha esposa bem, eu recém-casado, entrando no ministério com tudo abençoado e tudo, irmãos, mas a vida acabou. Ou seja, irmãos, o meu cárceres era mais forte do que eu. Eu estava fraco, como foi feita essa oração. E ali, irmão, se eu deixasse isso continuar, as coisas iriam se complicando cada vez mais. Porque eu não tinha essa isenção aqui que eu falei para vocês para ver a vida. Eu não conseguia ver a vida além da minha dor. Ah, você não sabe o que eu estou passando, por isso você veio com essa história, querido. Glória a Deus, parabéns. Não, louve a Deus. Foi melhor para Deus. Não, você não sabe o que eu estou passando. Eu não conseguia ver a vida do olho do outro, só dos meus. Só os meus olhos. E ali a vida passando, irmãos, as coisas boas acontecendo. Eu estava comprometido. Uma outra coisa, irmãos, que o cárceres faz na nossa vida é hostilizar outra pessoa. Via de regra, irmãos, nós criamos uma hostilidade grande pelaquela pessoa que nós achamos que é culpado disso. Que tudo que vier de bom daquela pessoa, querido, você já recebe como uma agressão. Oh, irmãos, como isso tem acontecido no Evangelho, aspa. Como muitas pessoas hoje, irmãos, perderam graça de muitos evangelhos, sabe por quê? Porque foram hostilizados por alguém, ou se acharam, irmãos, magoados por alguém. E agora, queridos, eles não julgam mais o evangelho, irmãos, como princípio, eles julgam o evangelho na vida daquela pessoa. E porque, irmãos, eles julgam o evangelho na vida daquela pessoa, eles estão colocando a vida daquela pessoa acima de Deus. Não, o que Deus falou não é verdadeiro, porque na vida dele não acontece. É aquele tipo de pessoa que fala e não vive. É aquele avô, irmãos, carrasco, que fala do evangelho e quando a pessoa não vê ele vivendo, porque ele é uma antítese de que tudo que ele prega, fala, esse evangelho não é verdadeiro. Porque na frente daquela pessoa, irmão, só está hostilidade. E ele não consegue mais enxergar a vida, irmãos, a não ser olhando para aquela pessoa, para criticar ou não. Quantas pessoas hoje, irmãos, não conseguem, Daniel estava falando aqui, Daniel, ouvir, mas falar a respeito de dizimar e ofertar. Não é porque o dízimo e a oferta não sejam coisas boas e criadas por Deus, mas porque em algum momento eles conviveram com alguém, irmãos, que o que tratou mal, dízimo e oferta não foram fiel, eles agora fizeram daquilo uma verdade. E tudo que se fala em contribuição, irmãos, a pessoa já vai hostilizando. Não, isso não, isso não. Quantas pessoas não conseguem mais ouvir falar de uma palavra tão boa, irmãos, discipulado? Não. Congregar. Ser acompanhado por alguém. Andar próximo de outra pessoa. Não, não, isso não. Em algum momento os irmãos foram tremendamente feridos por alguém. E agora, irmãos, eles hostilizaram tanto aquela pessoa que tudo gira em torno do que aquela pessoa fez por ele. Fez com ele, melhor dizendo. Por isso, nessa manhã, irmãos, eu queria trazer essa palavra para vocês. E quando eu trago, queridos, essa palavra para vocês, eu não trago uma palavra que não tenha efeito primeiro na minha vida. Como eu falei para vocês, essa oração é uma oração quase que diária para mim. É uma reflexão que eu faço da minha vida, porque, queridos, às vezes a gente tem que exorcizar,
fantasmas dos passados. Tem muitas pessoas, irmãos, que entram numa confusão, que quando você chega para a pessoa para perguntar o que aconteceu aí agora, o que aconteceu agora? Sabe, queridos, do agora não tem nada. Gente, o que aconteceu agora? Do agora não acontece nada. Porque, irmãos, as almas deles estão presas ao passado. Ele só consegue falar do passado, sabe? Ele me tratou assim, ela me tratou assim. Estão todas lá hostilizadas e presas naquele momento. Fantasmas não exorcizados, irmãos, que continuam reinando na nossa vida e nos impedindo, irmãos, de ir ao futuro. Pessoas que amadureceram, irmãos, com o rosto e com o corpo, mas não amadureceram na tua alma. Quando você vê falando, parece que está falando com uma pessoa lá atrás, irmãos. Porque se recusaram a crescer. Vós, irmãos, tratando netos com indiferenças. Sabe por quê? Porque estão presos, irmãos, lá, aquele tratamento que deram à filha dela, e se fizeram confusão, brigaram, e querem tratar o neto da mesma forma. Passou, irmãos. Porque estão presos, irmãos, numa situação que tiveram lá com o genro, ou o genro com a situação que teve com a sogra, e agora nasce uma criança no meio, e essa criança começa a sofrer um problema, irmãos, sequer ela nem tinha nascido quando o problema aconteceu. Mas o fantasma vem, parece que, me perdoe a palavra, se incorpora naquela criança, sabe? E a criança nem estava no problema, vive o problema todo que foi vivido lá no passado. E aí nós vamos nos complicando, irmãos, na nossa história de vida, e paramos no tempo. Paramos no tempo e ficamos perguntando: o que aconteceu comigo? Quem já não fez essa pergunta? Não é verdade, queridos? Amados, como eu já fiz essa pergunta, não se escandalize comigo, não. Como várias vezes, em determinadas situações, eu cheguei e falei: o que aconteceu comigo? Que antes era assim, agora não está mais dessa maneira. E aí, queridos, nós entramos nessa mensagem propriamente dita, irmãos. Nunca se esqueça de algo, irmãos. Você sempre vai preceder ao diabo. Sempre, irmãos. O diabo, querido, ele é oportunista. Ele vai agir exatamente, queridos, em cima dos seus traumas e das suas necessidades. Toda necessidade, querido, é uma porta de tentação. Por isso ele observou Jesus, até que Jesus tivesse uma necessidade. A Bíblia fala que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Teve o quê? Fome. Ou seja, irmãos, a necessidade de Jesus veio antes da tentação do diabo. Quando ele viu que Jesus teve uma necessidade, abriu-se aquela lacuna, ele resolveu entrar. Ele é oportunista, irmãos. Ele é oportunista. E ali, quando Jesus teve fome, ele entrou com a primeira tentação. Bem assim somos nós, irmãos. Ele espera vagar-se esse problema na nossa comunicação, na nossa relação. Quando abre-se esse espaço, irmãos, ele entra. Ele entra para acabar com a nossa vida, e muitas pessoas passam a vida encarcerada e não têm coragem de tomar uma posição. Baseado, querido, na relação aqui dessa oração, quando Davi coloca essa oração dele, quando ele chega à conclusão, ele faz, irmãos, a leitura certa, e ele entra na primeira coisa que nós temos que ter essa manhã, irmãos, é a coragem de pedir ajuda a Deus, queridos, da maneira certa. E olha que oração linda que ele faz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito, ó a palavra, muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são
bem mais fortes do que eu. Aí, irmãos, ele fala: tira a minha alma do cárceres. Ele começa, irmãos, com uma oração tremenda, reconhecendo o seu verdadeiro estado, sem parafrasear, irmãos. Ele reconhece a grandeza de Deus, irmãos. Ele fala: o Senhor é grande, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é quem cuida de mim, o Senhor tem sido o meu consolo. Ele reconhece quem é Deus, irmãos, e ele reconhece a sua situação. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas nessa oração, ele usa a oração, irmãos, para o quê? Tentar de alguma forma confrontar a soberania de Deus. Muitas vezes, pelo que ele está vivendo, querido, ele usa a oração e a relação, irmãos, como uma forma de confrontar a soberania de Deus. Por que eu? Por que comigo? O Senhor não me ama tanto assim? Será se ele é melhor do que eu? Então você vê que Davi não faz nada disso, não é verdade, irmão? Ele fala assim: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha porção na terra dos viventes, eu não tenho ninguém, nada além do Senhor, é o Senhor que me protege, o Senhor é tudo na minha vida. Tudo, eu quero te pedir, ouça o meu clamor. Essa relação dele, irmãos, ele coloca Deus no devido lugar de Deus. Como? Deus. Independente do que ele está vivendo, irmãos. Ele coloca o seu estado: livra-me, ouve meu clamor, porque eu sou muito fraco. Os meus inimigos são bem mais fortes do que eu. E aí, irmãos, nesse espaço, é onde é que eu falo que o diabo, ele é oportunista. Quando ele vê essa lacuna, irmãos, ele via de regra entra muitas vezes tentando fazer com que a pessoa, irmãos, se volte em primeiro lugar contra a soberania de Deus em relação a ele. E ele induz a pessoa, porque nós deixamos de ter, irmãos, ali aquela visão desprovida, irmãos, exatamente de qualquer preconceito. E como ele sabe que nós estamos presos, irmãos, ele começa a colocar a nossa prisão como o fim de todas as coisas. E Deus e os outros são culpados daquela prisão. Ele não trata dos outros, irmãos. Ele fala: a minha alma está o quê? Encarcerada. Tira a minha alma do cárcere. Não é a alma do meu filho. Não é a alma da minha esposa que está ali. Não é a alma do meu chefe, do meu amigo ou daquela pessoa que me ofendeu. O problema é comigo. A minha alma do cárcere. Tira a minha alma do cárcere. E aí as coisas começam a se resolver, irmãos, na vida dele. Tira a minha alma. Ele reconhece, irmãos, ele ora. Ele reconhece o problema na alma dele. E ele traz o diagnóstico do problema. O diagnóstico é que a alma dele está encarcerada. Numa simples frase, irmãos, traz uma resolução tremenda. Ele fala: o problema é meu, não é do outro. Por isso ele usa minha, irmãos, esse pronome possessivo. Meu na variação do feminino. Minha, não é do outro. Ele traz posse, sabe, pastor Ricardo? Problema. Tira a minha alma. Ele vê a sede do problema, é na alma dele, irmãos. Ele traz o diagnóstico do problema. É um cárcere que ele está vivendo. Irmãos, como nós precisamos ter essa logística na nossa vida, de entendermos isso. Essa situação é devido a isso que eu estou vivendo. E ele faz a oração, irmãos, precisa. Tira a minha alma do cárcere. Tira a minha alma do cárcere. E eu quero trazer duas coisas. E com isso terminar a nossa mensagem nessa manhã, essa nossa conversa.
Primeira consequência de uma alma encarcerada, irmãos. O desejo, a falta do desejo de agradar a Deus. Ele fala: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Você pode ter a disposição, você pode ter o desejo, melhor dizendo, mas você não tem a disposição. Ele reconhece, irmãos, que ele precisa agradar, dar graças a Deus, irmãos. Mas não há no coração dele essa disposição. Ele fala: tira minha alma do cárcere, para que eu possa dar graças ao teu nome. Ele reconhece, irmãos, que ele precisa disso, mas ele não tem disposição. É aquela pessoa que reconhece que tem que se ver livre daquela vida de pecado, porque aquela vida de pecado desagrada a Deus, mas ele não consegue mais. É aquela pessoa que reconhece que precisa viver uma vida de intimidade com o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, voltar para o ministério que Deus entregou a ele, mas ele não consegue mais agradar a Deus, não há disposição. A alma dele está tão encarcerada que agora vem o peso da culpa do que se deve fazer entre o que não se consegue fazer. E a maior dor dele, querido, o maior problema causado disso tudo é exatamente, irmãos, essa ausência da presença de Deus na vida dele, como deveria existir. Essa é a maior dor dele. Por isso, quando ele faz a oração, irmãos, a oração não é: tira a minha alma do cárcere, para que eu possa novamente voltar a amar aquela pessoa, para que eu possa novamente voltar a prosperar, para que eu possa isso, não, irmãos. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Essa relação com o Senhor que eu preciso em primeiro lugar. Essa relação contigo que eu não estou conseguindo mais ficar sem. Eu estou me sufocando porque todas essas outras coisas que são periféricas perto do luzeiro do sol, que é a minha relação com o Senhor. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. E, irmãos, a pior das coisas é a presença, gozando ou tendo o triste entendimento da ausência da outra pessoa. E como tem muita gente, irmãos, na presença de Deus, se julgando em termos de igreja, mas no seu coração com a ausência do Senhor. Como tem muitas pessoas, até mesmo numa relação conjugal, com a presença do outro, mas com a ausência do amor do outro. Parece ser antagônico, mas como a presença e a ausência têm andado muito junto perto das pessoas. Uma presença física, mas uma ausência interior. E ele consegue falar isso, irmãos, porque ele reconhecia a presença de Deus. É tanto que ele tinha fé para orar, irmãos, e se ele orava, é porque ele sabia que Deus estava presente ali. Mas porém, irmãos, ele gozava dessa ausência da graça do Senhor no coração dele, porque o pecado, vindo do cárcere, o contaminava. Espero que você tenha compreendido a relação das palavras aqui, irmãos. E muitas pessoas estão se acostumando com isso. Se acostumando, irmãos, com isso. E estão vivendo uma vida complicada, porque a vida passa rápido. Ele fala: tira a minha alma do cárcere, para que eu louve ao teu nome. E aqui eu quero terminar. E os justos o quê? Os justos o quê, queridos? Me rodearão, quando me fizeres esse bem. Tem muitas pessoas, irmãos, que julgam esse texto apenas com relacionamentos com pessoas boas. Mas, irmãos, você reconhece um justo pelos resultados da vida dele, na sua própria vida, e os resultados da ação dele na sua vida. Ou seja, irmãos, quando sua alma está fora do cárcere, as pessoas queridas são
empurradas e são levadas a quererem o seu bem. E te ajuda, irmãos, nesse bem, você vê o resultado. Porque a sua alma tem saído do cárcere. Ô irmãos, como a gente vê tanto testemunho de pessoas, fulano de tal falou mal de mim. Fulano de tal está com inveja de mim. Ciclano quer o meu mal. Ciclano está me olhando de lado. Não, irmãos. A Bíblia fala que você vai ter os resultados, irmãos, das presenças das pessoas perto de vocês. Essas pessoas vão te ajudar, irmãos, e você vai falar, como essa pessoa me fez bem. Seu filho vai ser um justo do teu lado, irmãos. E você vai falar, como esse menino tem me feito bem. Sua esposa vai ser um justo te rodeando, Daniel. Porque essa é a verdade. Os justos nos rodearão. Pessoas que nos fazem bem, pastor Ricardo. Bem. Vem cá. Pastor Ricardo está falando exatamente do Salmo 128, que o homem que tem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sua esposa vai ser como uma videira frutífera, seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que como é abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí tem um restante aí que a Bíblia fala que vai ver lá a prosperidade do Senhor de Sião, desde Jerusalém, para que veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. O que é isso, irmãos? Os justos te rodearão. Pastor, eu estou rodeado de pessoas que me fazem mal. Meus filhos só querem me explorar. Meu esposo e minha esposa, eu estou cansado. Espera aí, irmãos. Talvez o problema não seja neles, o problema seja em você. Ok, queridos? Talvez o problema seja em você, que sua alma está encarcerada e você não está conseguindo enxergar os justos te rodeando. Os justos meu que rodearão, quando me fizeres esse bem. Uma pessoa chegou e falou, pastor, como as pessoas têm inveja da gente, eu tenho me evitado relacionar porque eles são invejosos. Quando você ganha alguma coisa assim e tudo, as pessoas têm inveja e tudo. Eu fico até complicado em sair, andar com as pessoas invejosas. Eu falei, queridos, graças a Deus, Deus tem me cercado de pessoas boas. E ele estava falando em relação à construção da minha casa, que Deus estava me abençoando, construindo. Falei, rapaz, um dia desse entrou um irmão desse, falou, pastor, por que o senhor não fez esse quarto? Eu falei, rapaz, está complicado, estou com um problema aqui na minha laje e tudo. E ele falou assim, não, vou te ajudar nesse problema aí. O senhor resolve, eu faço, ele é um engenheiro, eu vou resolver esse problema e o senhor me paga da maneira que quiser. Eu falei, irmão, sabe o que é isso? Justos te rodeando. Justos te rodeando. Enquanto os outros estão assim, todo mundo que se aproxima é com inveja, irmãos, as pessoas vão te aproximar de você para te ajudar com seus sonhos para a glória do Senhor. Porque a sua alma saiu do cárcere. Amém, queridos? Amém? Vamos colocar de pé. Certa vez, amados, eu li uma história que falava de um homem, um homem que naquela região do Pacífico, próximo ao Japão, na Segunda Guerra Mundial, não sei se foi na segunda ou na primeira, irmãos, perdão, mas foi colocado um pelotão numa ilha daquelas, diz que lá tem milhares de ilhas, ali naquela região do Pacífico, ali em volta do Japão, ali, naquela área da Indonésia ali, diz que tem muitas ilhas, e tinha uma rota, que onde passava caças de combate, e eles colocaram ali um pelotão com uma artilharia antiaérea, e a função deles era todos os aviões que viessem ali, eles abatessem. E irmãos, passou-se o tempo, a guerra acabou, e depois de um tempo que a guerra acabou, 2 aviões foram abatidos, se perderam naquela região, e resolveram procurar o que acontecia, e procurando lá os restos do avião, tiveram que chegar a essa ilha para fazer um stop na parada, e quando esse pessoal chegou, foi recebido a tiro,
revidaram os tiros lá também, tudo, e para encurtar a história, prenderam um homem lá, que foi colocado naquela posição de guerra, irmãos, ainda da época da guerra, e ali a função do pelotão dele era o seguinte: não deixar os aviões passarem. O pelotão dele era composto dele e mais 6 pessoas. Os outros 5 morreram, irmãos, em consequência de doença, de coisa e tudo. E apenas ele se manteve naquele lugar. E todo avião que se aproximava, irmãos, ele atirava. E desses que se aproximavam, dentre as dezenas que ele atirou, ele conseguiu acertar 2. A guerra já tinha passado, já se vivia momentos de paz, mas tinha um homem encarcerado naquela ilha, irmãos, deixando de viver, deixando de gozar de tudo que o mundo, irmãos, já estava oferecendo, porque para ele a guerra ainda existia. Quero te dizer, querido, talvez a situação tenha te obrigado a ficar encarcerado em um lugar, mas em nome de Jesus a guerra já acabou na sua vida. Em nome de Jesus, querido, saia. Saia, saia, saia. Receba isso aqui como uma resposta do Senhor para você falar: meu Deus, eu tenho que voltar. Tenho que voltar a amar essa pessoa como eu já amei. Eu tenho que voltar a amar essa mulher, esse homem como eu já amei. Eu tenho que voltar a amar o Evangelho e acreditar como eu já acreditei. A guerra acabou, em nome de Jesus. E hoje Deus te convida, queridos, a dar graças ao nome dEle e a ser rodeado pelos justos, para a glória do nome dEle. Queria que você desse uma salva de palmas a esse Deus todo. Sempre, amados, a esperança nas nossas vidas. Ainda que os nossos inimigos sejam bem mais fortes do que nós, ainda que eu e você chegamos à conclusão que somos tremendamente fracos e não temos forças, há poder em Deus para nos livrar do cárcere, amém, amados? Há poder em Deus para nos restaurar a comunhão com Ele, e há poder em Deus para restaurar a nossa comunhão com o nosso próximo, fazendo deles justos nas nossas vidas. Queria que a equipe de louvor, querido, tocasse e que você orasse agora. Que essa palavra hoje faça uma diferença na sua vida. Fale com Deus. Fale com Deus agora em nome de Jesus, queridos. É um momento seu e dele. A guerra acabou, irmãos. Saia dessa ilha. Ore agora em nome de Jesus. Ore, ore, ore. Esqueça do outro, irmãos. A minha alma. Que esse pronome possessivo, queridos, vem agora sobre você. É a minha. Ah, mas o problema não é com aquela pessoa, ele me tratou. Não, não, irmãos, deixa a pessoa. A minha alma. Tira a minha alma do cárceres. Tira a minha alma do cárceres. Ore agora em nome de Jesus. Enquanto o Gessé vai estar ministrando, você vai estar orando.